Meu nome é Geraldo Ventura, nós veremos nessa videoaula continuação aí do estudo dos limites, aula número 9. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do segundo grau ou do ensino médio. Nós veremos nessa aula limite trigonométrico fundamental. Vamos rever aí lá da oitava série. Esse é um triângulo retângulo, você quer chamar de cateto, e o maior lado é a hipotenusa. Obviamente tem que ter um ângulo de 90 graus. Um cateto ele é adjacente quando você considera esse ângulo aqui, tipo boneco, ele senta e sente. E esse aqui é o cateto oposto. Se o boneco estiver sentado nesse ângulo aqui, esse é o cateto adjacente, aquele é o oposto, aqui é a hipotenusa. Você aprendeu que seno de um ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Que o cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso na oitava série. No primeiro ano do segundo grau, você estudou o ciclo trigonométrico. Essa é a parte aqui do seno, né? Aqui do, aliás, aqui é o azul aqui é do cosseno, essa parte aqui é do seno, esse eixo é a tangente, esse é a cotangente. 0 graus, 90, 180, 270 e 360, que é uma volta inteira. Aqui, ó, poderia ter colocado o triângulo aqui. Quando ele está em 90 graus, 0, 180, 270, 360, não forma triângulo nenhum, né? Obviamente. Você aprendeu isso lá. A circunferência ela gira em sentido anti-horário do relógio, né? Relógio que tem ponteiro aí, ó. Você vai girando, 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 girando em sentido anti-horário, de 0 a 360 graus, ok? Agora, nós vamos calcular o limite trigonométrico fundamental. Nós vamos considerar a função seno de x dividido por x, definido o conjunto dos números reais, menos o elemento zero. Aqui faltou o sinal menos, menos zero, ok? Então, para calcularmos, aqui não é igual não, então tem um menos aqui. Para calcularmos o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, né, nós vamos considerar uma seguinte figura, ok? Essa figura aqui, isso aqui é um quarto do ciclo trigonométrico. Esse raio aqui vale 1, esse é o eixo da tangente. E esse é um ponto da circunferência que forma um ângulo x. Aí nós vamos levar em consideração o seguinte, a área do triângulo POA. A área do triângulo POA é a base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, é OA, que é a base, PP', que é a altura, dividido por 2. Só que OA é o raio, ele é unitário. E PP', essa parte aqui, grossa, espessa aqui de preto, é o valor do seno do ângulo. Seno. Seno é o cateto oposto, que é isso aqui, dividido pela hipotenusa, que é essa parte aqui. Correto? Lá da oitava série. Então, a área do triângulo é o seno de x dividido por 2. Agora nós vamos calcular a área do setor circular POA. POA, que é essa coisa aqui, ó, colorida aí. Você aprendeu na oitava série que é a base, que é essa parte aqui, esse raio aqui, base não, esse raio aqui, OA, multiplicado pelo comprimento do arco PA, ou AP, dividido por 2. Você aprendeu isso na oitava série em geometria. Então, eu tenho lá, OA é o raio, que vale 1. AP é o ângulo central. Ó. A medida deste arco aqui, ó, é igual à medida deste ângulo aqui, em graus ou em radiano. Né? Você aprendeu isso também na oitava série. Isso não está saindo do espírito, não. Né? Está saindo aqui dos conhecimentos aprendidos anteriormente. Então, tá lá, ó, x dividido por 2. Essa é a área do setor. E agora nós vamos calcular a área do triângulo TOA, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base é OA, a altura é TA dividido por 2. Só que a T aqui é a tangente do ângulo. Esse valor aqui é o valor da tangente, né? Correto? Então é tangente dividido por 2. Tangente dividido por 2. Agora nós vamos comparar tudo. A área do triângulo POA ela é menor que a área do setor, que é menor do que a área do triângulo TOA. Está aqui, ó. Coloquei os desenhos aqui separados. Então essa área aqui é menor que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa. Então a primeira é menor que a segunda, que é menor que a terceira. Seno de x sobre 2 é menor que x sobre 2, que é menor que tangente de x sobre 2. Como o denominador é 2, você corta tudo. Corta os denominadores. Correto? Vai ficar seno de x é menor que x, que é menor que a tangente de x. Agora nós vamos dividir tudo por seno de x. Agora nós sabemos lá da oitava série que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Eu vou fazer essa troca aqui, ó. Então no lugar da tangente eu coloquei seno dividido pelo cosseno,
que está dividindo pelo seno, já que eu estou dividindo toda a expressão por seno. O inverso da divisão é a multiplicação. Troca o numerador com o denominador, corta seno com seno, vai ficar 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de x. Agora observe que eu inverti o sinal aqui. Ó. 1 é maior do que seno de x sobre x, que é maior do que o cosseno de x. Tem aluno que vê isso no livro e fala, pô, mas como é que esse cara fez isso? Vou te dar um exemplo numérico. Ó. 1 é menor que 3 meios, que é menor que 5 meios. Se eu trocar o numerador com o denominador de todas as frações, esse sinal aqui inverte. Ó. Agora, qual que é o inverso de 1? É 1 mesmo. Então, 1 é maior que 2 terços, que é maior que 2 quintos. Foi o que eu fiz aqui. Agora, eu estou comparando. Ó, o limite de 1, quando x tende para 0, é 1, porque o limite da constante é a própria constante. E o limite de 1 sobre cosseno de x, ou limite de cosseno de x aqui, ó, limite de cosseno de x é 1. Porque o cosseno de x, quando ele tende a 0, cosseno de 0 graus é o número 1. Lá do ciclo trigonométrico é o número 1. Então você tem que saber trigonometria, né? Então o valor lá na trigonometria do cosseno de 0 é o número 1. Então, consequentemente, eu posso concluir que o limite de seno de x sobre x, que é o que está no meio aqui, é o número 1. Correto? Por analogia, por comparação. Então é isso que você tem que saber. Esse é o limite trigonométrico fundamental. Né? Então nós fizemos isso aqui observando a figura. E seno e cosseno e tangente. Exercícios. Limite de seno de 7x dividido por 3x. Ora, eu vou colocar esse 3 aqui em evidência, 1 terço. Agora, para que o limite trigonométrico fundamental apareça, esse argumento aqui teria que aparecer aqui, ó, e não é, aqui é 7x, aqui é x. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador por 7 e dividir por 7. Então se eu multiplico por 7 e divido por 7, não altera, né? Então eu multipliquei aqui por 7 e dividi por 7, para que essa parte aqui fique igual a essa. Aí eu coloquei os 7 vezes 1, 7 terços. Ó, o limite de 7 terços é 7 terços, porque é o limite da constante. E esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental. Esse argumento aqui, ó, ele tem que aparecer aqui, certo? Aí vale 1. 7 terços vezes 1, 7 terços. Aí. Exemplo 2. Limite de seno de 7x dividido por seno de 4x. Fiz a mesma coisa. Ó. No caso aqui, eu peguei aqui o seno de 7x, eu multipliquei aqui por 7 e por 4. Esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental, que vale 1. Esse aqui também é 1. Então ficou 7 quartos. Ok? Esse é um limite de 1 menos cosseno de x dividido por x ao quadrado. Eu vou trocar 1 menos cosseno x por 2 vezes seno ao quadrado de x dividido por 2. Né? Agora o aluno fala, pô, onde é que você tirou isso, professor? Ó, tirei isso da trigonometria. Então, se eu não sei trigonometria, realmente é muito complicado fazer esse tipo de limite. Então, você aprendeu lá da fórmula da divisão, lá da trigonometria, que o seno de x dividido por 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno x dividido por 2. Você eleva ambos os membros ao quadrado, quadrado de seno é seno ao quadrado. E elevando isso aqui ao quadrado, esse radical desaparece. Só sobra o argumento, 1 menos cosseno de x dividido por 2. Agora, isso aqui não é divisão? Eu vou passar multiplicando. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 2 que multiplica seno ao quadrado de x dividido por 2 é igual a 1 menos cosseno de x. Foi a troca que eu fiz. Então, troquei 1 menos cosseno x por 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Tem que saber trigonometria. Caso contrário, não tem jeito não. Ok? Então, essa aula aqui é de limite, ela não é de trigonometria. Então, caso você tenha alguma dúvida, reveja aí num livro aí de trigonometria esses passos aí. Então, feita essa troca, eu tenho que fazer com que esse argumento aqui, ó, seja igual ao outro. Então, elevar ao quadrado, né? Eu coloquei aqui x dividido por 2 elevado ao quadrado. Obviamente tem que multiplicar aqui por 4, né? Se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho 2 ao quadrado, né? 4. Então, se eu estou dividindo por 4, eu tenho que multiplicar por 4. Por isso que ele apareceu aqui, porque tem aluno também que não entende, não. Como é que você colocou 2 aqui, 4 aqui? Ora, porque 2 ao quadrado é 4. E 4 dividido por 4 é o quê? É 1, que é o que estava ali. Né? Então, para que essa coisa aqui não altere, eu multipliquei por 4 e dividi por 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Aí eu coloquei o 2 quartos
em evidência, e isso aqui ficou igual. Ó. Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental, que vale 1. 2 quartos vezes 1 ao quadrado é 1 meio. Então, o valor do limite, 1 meio. Até a próxima videoaula. Na próxima videoaula nós iremos resolver exercícios. Seria a última aula de limite.